Nessa quinta-feira temos a continuação da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, que momentaneamente é liderado pelo Botafogo que venceu o Fluminense no Clássico Carioca por 1-0. E temos nessa quinta a continuação, o complemento dessa 8ª rodada. O Cruzeiro recebe a equipe do Cuiabá que surpreendeu com uma grande goleada para cima do Criciúma. O Atlético Paranaense enfrentando o próprio Criciúma em casa. O Internacional pega o São Paulo. O Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã. O Palmeiras enfrenta o Vasco depois de uma goleada sofrida para o seu maior rival. Vamos ver como que o Vasco vai se comportar. E o Bahia enfrenta o Fortaleza depois do título do Fortaleza na Copa do Nordeste. Além disso, temos outros jogos complementares na segunda divisão do Brasil e também nos playoffs de acesso da Espanha. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Se você não é inscrito, fica o convite para você se inscrever. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 13 de junho. Vamos começar falando sobre Cruzeiro e Cuiabá às 19 horas, nosso planejamento, mas antes queria dar dois recados. Primeiro, hoje é aniversário do Lucas Tadiotto, que segue em recuperação. O cenário do Tadiotto ainda é grave, para muita gente que está me perguntando, o Tadiotto segue firme na luta, mas é um processo lento. E hoje é aniversário dele, queria deixar um beijo no coração dele aqui, já mandei mensagem para a esposa dele, ela já colocou o vídeo lá para ele assistir. Hoje ele estava um pouco mais ativo, de olho aberto, escutando a mensagem dos amigos. Então, deixo aqui o nosso feliz aniversário para o Tadiotto, tá bom? Para quem está perguntando, o Tadiotto está firme na luta e, se Deus quiser, vai sair dessa. Segundo recado, provavelmente, eu estou gravando esse vídeo no dia 12. Provavelmente você também vai receber a notificação desse vídeo no dia 12. E dia 12 à noite, se você é um rapaz compromissado, uma moça compromissada, não é dia para você ficar olhando futebol não, hein? Então, provavelmente você vai receber essa notificação num restaurante com a morena ou com o moreno, Ou na sua casa aí preparando um jantar especial. Sei que se você é solteiro não tem problema, mas se você é compromissado, assista esse vídeo, assista aí, coloca assistir depois, assista pela manhã do dia 13, tá? Dica, é muito importante, tá bom? Vamos começar com o Cruzeiro e Cuiabá. O Cuiabá me surpreendeu. A última vez que a gente falou do Cuiabá foi naquela análise contra o Criciúma. E tinha tudo para ser um jogo mais pro lado do Criciúma, porque o cenário do Criciúma em casa é um time muito chato. Tinha perdido pro Palmeiras, mas era um time muito chato. O ambiente em Criciúma é bem hostil pro adversário. E o Cuiabá simplesmente não tomou conhecimento. Tá tendo obra aqui atrás ainda, tá? Mas o Cuiabá não tomou conhecimento e venceu o Criciúma por 5-2. Fiquei com cara de otário, Não sei se você imaginava, mas foi um jogo completamente fora da curva, Cuiabá vinha de vitória contra o Lanús 1-0, derrota para o Cuiabá por 1-0, 0-0 com vitória, e aí 5-2 no Criciúma. Tudo bem, vai acontecer. Agora temos um cenário de um Cruzeiro que das últimas vezes que enfrentou a equipe do Cuiabá, se eu não me engano, eles se enfrentaram 2 vezes na Série B e agora já se enfrentaram no ano passado 2 vezes na Série A. E o Cruzeiro ainda não conseguiu vencer o Cuiabá nesses confrontos recentes. Deixa eu ver se tem por aqui, os últimos confrontos entre eles. Tá vendo aqui, 2 vezes na Série B, o Cruzeiro recebeu o Cuiabá 0-0 na Série B. Quando visitou o Cuiabá, perdeu por 1-0. E na Série A do ano passado, o Cruzeiro perdeu para o Cuiabá em casa e empatou com o Cuiabá fora de casa. Então é um adversário indigesto e tem sido um jogo under. Então, em cima da minha análise de hoje, eu também vou pautar para um jogo um pouco mais modesto em relação a gols, Os últimos jogos do Cruzeiro em casa, venceu o Católica do Equador por 1-0, que garantiu a liderança do grupo, venceu o La Calera por 1-0 e venceu o Vitória por 3-1. Antes disso, tinha vencido o Botafogo por 3-2. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem puxado esse jogo um pouco mais para uma situação over. Agora, a questão é, a gente vai considerar esse último resultado esporádico do Cuiabá fora de casa com 7 gols? Ou vai interpretar um Cuiabá um pouco mais fechado, um pouco mais contido contra o Cruzeiro, Lembrando que, imagino eu, o Cuiabá tem o Criciúma como adversário direto na tabela de classificação, pensando em se manter na primeira divisão. O Cruzeiro já é um adversário que está bem mais acima, Então, o Cuiabá conseguiu sua primeira vitória? Conseguiu. Será que a tendência é o Cuiabá partir para cima do Cruzeiro também ou fazer um jogo um pouco mais defensivo? Eu estou um pouco mais nessa segunda opção, de ser um jogo um pouco mais truncado. E como o Cruzeiro não conseguiu vencer o Cuiabá das últimas 2 vezes que eles se enfrentaram, aliás, nas últimas 4 vezes, mas das últimas vezes que o Cuiabá esteve em Minas, o Cuiabá venceu uma e empatou outra, a gente pode ter aqui um cenário de um favorito que pode se complicar, O Cruzeiro em casa, no Campeonato Brasileiro, venceu as 2 partidas, Utilizando aqui o PDF de apoio. O Cruzeiro saiu na frente em 50% do jogo, ou seja,
em uma das partidas que venceu, teve que virar o jogo, sofreu gol em todos os jogos e marcou gol em todas as partidas, mas ainda é muito cedo para a gente usar a estatística por aqui. O Cuiabá vinha de 2 derrotas em 2 jogos e acabou vencendo o Criciúma, marcando todos os gols que ele não tinha marcado ainda, ele marcou justamente na partida contra o Criciúma, mas ainda continua sendo uma equipe que sofreu mais do que marcou e não costuma ser uma equipe com tanta iniciativa assim, fora de casa, pelo menos nesses 3 jogos. Se eu fosse trabalhar aqui no trade, sinceramente eu olharia com carinho para o comportamento do Cuiabá. Por quê? Provavelmente o Cruzeiro tende a ter um pouco mais da bola, da posse dentro de casa, e com uma cotação de 1,60, a mensagem que o mercado passa para a gente é de um time propositivo, que tende a tomar conta do jogo. Se o Cuiabá, confiante pela vitória contra o Criciúma, vier para disputar a posse de bola, para fazer um jogo um pouco mais parelho, para deixar o Cruzeiro desconfortável na marcação, muito provavelmente essa cotação do Cruzeiro aqui ela tende a subir e a gente pode trabalhar a correção de preço contra o Cruzeiro. Agora, se o comportamento do Cuiabá for um comportamento de um time mais recuado, mais reativo, a tendência é que a cotação do Cruzeiro não mexa, ela fique mais estabilizada. Então, trabalhar contra o Cruzeiro nesse cenário não vai ser uma situação tão legal assim. Estar contra o Cuiabá depende muito da capacidade de contra-ataque da equipe. Se o mercado perceber que o Cuiabá é um time recuado, mas que ele busca situações de contra-ataque e consegue criar perigo, a cotação do Cuiabá também não vai subir tanto. Então, é bom você ficar de olho nisso. Eu não vou arriscar aqui em cenário de gols, porque eu estou muito na dúvida. O Cuiabá acabou de vir de um jogo de 7 gols, mas as últimas 4 vezes que ele enfrentou o Grêmio, a gente teve under 1,5 em todas elas, né? Foi 1-0, 0-0, 1-0, 0-0. Então eu tomaria um pouco de cuidado em criar situação para gols. O que pode me fazer pensar em gols nesse jogo é aquela situação de praxe de um placar talvez de 2-0 para o favorito, para o mandante. Faz com que o time visitante acabe saindo um pouco mais para o jogo. Então, no live, se isso acontecer, pode ser um cenário interessante. Outro jogo que a gente tem, às 8 horas, é Atlético Paranaense e Criciúma. O Criciúma vem de uma derrota acachapante dentro de casa para a equipe do Cuiabá. O Criciúma venceu uma partida fora de casa e empatou outra, ainda não perdeu. Foram 5 gols marcados e 1 gol sofrido. Lembrando que o último jogo fora de casa do Criciúma foi uma goleada para cima do Vasco por 4-0. Cuidado, hein? É um time que fora de casa já mostrou uma capacidade de complicar a vida aí do favorito. O time do Atlético Paranaense dentro de casa é o melhor mandante da competição. 6 gols marcados, nenhum gol sofrido, 100% de aproveitamento com 3 vitórias em 3 jogos, né? Dá pra ver aqui como vem bem o Atlético Paranaense, é de costume, né? Dentro de casa. O time do Atlético Paranaense ficou sem sofrer gol em todos os jogos e marcou em todas as partidas. Essa cotação de 1,44 ela diz muito sobre o que o Atlético tem apresentado em campo e sobre a última partida do Criciúma contra o Cuiabá. Porém, o comportamento aqui do Criciúma tende a ser de uma equipe reativa. Então, de novo, para estar a favor do Atlético Paranaense, você precisa de um Criciúma não criando perigo no contra-ataque. Qualquer coisa diferente disso é um problema. Por quê? Lembra, acho que eu vou lembrar o nome das equipes. Na Sul-Americana, Danúbio e Esportivo Ameliano. Acho que era Esportivo Ameliano, posso estar fazendo confusão aqui, ó. Esportivo Ameliano. Danúbio e Esportivo Ameliano venceram o Atlético Paranaense com uma posse de bola ínfima, ridícula. Praticamente não tinha posse de bola da equipe, mas com contra-ataques bem encaixados, eles conseguiram complicar a vida do Atlético Paranaense. Então, se você percebe que o Criciúma puxa contra-ataque perigoso, pode ser uma situação perigosa pensar num back ao Criciúma, né? Mas, sinceramente, com 100% de aproveitamento, em 3 vitórias em 3 jogos e nenhum gol sofrido, essa cotação do Atlético Paranaense, ela é pelo menos justa, né? Convenhamos. O outro jogo Internacional em São Paulo, esse aqui é um jogo parelho. Sinceramente, para trabalhar aqui, eu acho que é melhor a gente nem criar viés, nem criar uma expectativa de uma equipe ou outra. O Internacional ainda vem se recompondo depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Se eu não me engano, não sei se ainda joga, acho que não vai jogar em casa, provavelmente em algum estádio emprestado, cedido por outro clube. E o São Paulo vem muito bem, né? São Paulo venceu o último jogo agora contra o Cruzeiro. Na classificação, o São Paulo já tem 13 pontos. Em caso de vitória, empataria com o Botafogo, numa situação aqui de briga pela liderança. Então, para mim, é um jogo para trabalhar 100% ao vivo, se você é um trader assim como eu, para correção de preço sem criar viés. E se você é um punter, sinceramente, eu não abraçaria nenhuma das duas equipes. Olha só, vitória do Inter, vitória do São Paulo. Vitória do Inter, empate. Vitória do São Paulo. Vitória do São Paulo, vitória do Inter. É um jogo bem partido, então, sinceramente, não te indico abraçar nenhuma das duas equipes. Às 8 horas também temos Flamengo e Grêmio. Em caso de vitória, o Flamengo retoma a liderança do campeonato, que nesse momento é do Botafogo. É favorito, né?
Depois da grande goleada para cima do seu maior rival, o Vasco, o Flamengo vem com bastante moral. O Grêmio vem de um vacilo contra o Estudiantes, né? Um empate em 1-1 contra o Estudiantes que já tinha sido eliminado, que não tinha chance nenhuma, né? Nem da Sul-Americana. O Grêmio acabou empatando 1-1 e aí o Grêmio vai ter que enfrentar o Fluminense nas oitavas da Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, o Grêmio é um time em casa e outro completamente fora de casa, né? O Grêmio em casa tem 2 vitórias e 1 derrota e fora de casa perdeu as 2 partidas que disputou, né? Fora de casa o Grêmio jogou na estreia do campeonato contra o Vasco, perdeu por 2-1 e perdeu para o Bahia também por 1-0, as 2 derrotas por apenas 1 gol de diferença. O Flamengo, jogando dentro de casa, venceu o Corinthians no Campeonato Brasileiro e perdeu para o Botafogo. O momento do Flamengo realmente me parece um pouco melhor. O estilo de jogo do Flamengo com posse de bola, pelo menos enquanto o jogo está empatado, faz com que o Grêmio provavelmente seja um pouco empurrado para trás para jogar de maneira reativa. Não que o Grêmio tenha problema com isso, ele sabe jogar dessa maneira. Então, o ponto de entrada ou de não entrada nesse jogo vai ser justamente o comportamento do Grêmio. O Grêmio consegue dar a liga nos contra-ataques para criar perigo para o Flamengo, aí estar contra o Flamengo pode ser uma situação interessante de valor positivo, mas de muito risco. Então, trabalhar em cima de uma leitura de jogo é muito importante. Agora, se o Grêmio não estiver conseguindo buscar os contra-ataques, mesmo que você não concorde com essa cotação do Flamengo, eu não te aconselho a trabalhar contra o Flamengo, porque vai ser um jogo praticamente ali de um time só. Então o Grêmio precisa ou tentar brigar pela posse de bola, deixar o Flamengo desconfortável na marcação, ou ser bem efetivo no contra-ataque, porque só ficar se defendendo. O Flamengo tem finalizado bem de fora da área, tem alçado bem bola na área, o Pedro está num momento muito, muito bom, o Cebolinha também. E aí pode ter lei do ex, né? A lei que talvez mais funcione no cenário brasileiro hoje, a lei do ex. Então, se o Cebolinha for jogar, é sempre bom ficar de olho pro Cebolinha marcar, finalizar no gol, para você que gosta desse tipo de mercado especial, tá bom? Palmeiras e Vasco. Outra cotação aqui que é um pouco perigosa. Por quê? Vamos fazer uma interpretação desse jogo. Palmeiras vem de uma grande vitória para cima do Criciúma fora de casa. Palmeiras tem, nesse momento, 11 pontos. Em caso de vitória, vai a 14, né? Ou seja, já cola ali no G4. O Vasco vem de um cacete sofrido para o seu maior rival. Então, é o segundo jogo do novo treinador do Vasco na frente da equipe. O primeiro já foi um problema. O Vasco tem que dar uma resposta. Os jogadores do Vasco foram extremamente cobrados pela torcida, literalmente, né? A torcida organizada aqui no Brasil tem isso. Cercou os jogadores. Os jogadores foram lá ouvir a torcida organizada e os caras descascaram os jogadores. Então, assim, a tendência é que o Vasco tente fazer um jogo bem diferente contra o Palmeiras. E o Palmeiras já teve dificuldade para poder vencer o São Lourenço na Libertadores, um time fechado. E eu não duvido que depois de ter sofrido 6 gols para o Flamengo, o Vasco venha com a casinha fechada contra o Palmeiras. Um empate em São Paulo não é um resultado ruim para o Vasco depois do que aconteceu. Então eu não duvido que o Palmeiras tenha dificuldade aqui, pelo menos no primeiro gol. Se esse gol sai cedo, aí estoura outros problemas, né? Porque aí o Vasco vai rever todo aquele filme, o Palmeiras vai ter chance de contra-atacar, o Vasco vai querer dar uma resposta indo para cima e o jogo tem potencial para abrir. Agora, enquanto o Palmeiras não achar o primeiro gol, ou se o Vasco sair na frente, a tendência é que seja um jogo mais amarrado. Eu não duvido que esse jogo possa ser aqui um jogo de menos de 3,5 gols, ou talvez até um jogo de menos 2,5 gols. A gente tem mania de olhar para o último jogo, né, e achar que vai se replicar, igual o jogo do Cuiabá com o Criciúma. Às vezes, a maior coisa que o Vasco precisa aqui é fechar a casinha, é não sofrer mais gols, é tentar segurar um empate contra um time candidatíssimo aqui a título do Brasileiro, para poder dar uma esfriada na situação, porque a batata do Vasco está assando, principalmente em relação a essa última goleada sofrida contra o Flamengo, né? Então eu não duvido que o Palmeiras possa ter um pouco de dificuldade, né? Até vou colocar aqui a provável complicação do favorito. É provável vitória do Palmeiras? Sejamos sinceros. Depois do que o Vasco passou contra o Flamengo? Sim. Mas eu não duvido que o Vasco, com um pouco mais de tempo para treinar, né, com o novo treinador, que o Vasco tente fechar um pouco a casinha para dar uma esfriada nessa batata aí. Então, sinceramente, eu não confiaria tanto assim numa vitória do Palmeiras. E se for para acreditar numa vitória do Palmeiras, que seja com uma cotação um pouco mais alta, né? Então, tenta buscar isso no segundo tempo. Pode ser interessante, ou o Vasco na frente tentar buscar um empate anula do Palmeiras. Mas eu realmente não duvido de um jogo um pouco mais under. A não ser que o Palmeiras saia na frente e aí o Vasco queira recuperar o resultado se expondo sem organização.
e aí pode acabar sofrendo mais gols por aqui. Então, para mim, é um jogo que o Palmeiras pode ter um pouco mais de dificuldade, dado ao momento da equipe do Vasco. E para complementar, temos Bahia e Fortaleza. O Fortaleza acabou de vencer o CRB na final da Copa do Nordeste. O Bahia, dentro de casa, vai muito bem, obrigado, com 3 jogos e 3 vitórias, né? Quase 100% de aproveitamento também, mas acabou sofrendo um gol diferente da equipe do Atlético Paranaense, mas é um dos melhores mandantes da competição. Das últimas vezes que se enfrentaram, Bahia venceu por 2-0, um empate, uma vitória do Fortaleza, outra vitória do Fortaleza, outra vitória do Fortaleza, uma vitória do Bahia. Então vai essa balança, mas o Fortaleza vem com moral, né? Depois de eliminar o Sport daquele jeito na Copa do Nordeste, depois de vencer a competição mais uma vez, e o Bahia também numa boa fase dentro de casa. Para mim é um jogo parelho para se trabalhar ao vivo com correção de preço. Um detalhe, acabei de atualizar o layout do meu site para você que está a fim de aprender mais sobre trade. Tá bem bonito, tá bem organizado agora, você tem as aulas direitinho, as aulas que estavam faltando eu já concluí, tem outras aulas que estão sendo atualizadas, né? Tudo de graça para você, só vai ter que criar um cadastro ali simples. Outros cursos estão sendo acrescentados na plataforma. Já adicionei um curso do Felipe de análise tática que é extremamente bom, né? Que é um material muito, muito bom. Outros cursos que eu desenvolvi em plataformas pagas como leitura, agora eu estou trazendo para cá de maneira gratuita. O meu curso de back favorito, de ler para a equipe em campo. Então aproveita para você já se inscrever lá nessa nova plataforma e ir estudando. E aproveita que é de graça, né? Meio do ano, principalmente para você que não quer gastar com cursos caríssimos que vão te ensinar a mesma coisa. Se você quiser aprender e tiver interesse, é só você clicar aqui embaixo para assistir, tá bom? Bom, nas opções de jogos complementares, nós temos um jogo da volta, né, dos playoffs da segunda divisão da Espanha, se não me engano é semifinal, né? O Espanhol enfrentou o Gijón, primeiro jogo 1-0 para o Espanhol, que decide em casa. Então se o Gijón vier com uma proposta mais agressiva, podemos ter um cenário um pouquinho mais over aqui, não muito, não estica tanta corda, mas pode ser um cenário um pouquinho mais over, né? O Espanhol venceu fora de casa por 1-0, então dependendo do comportamento do Gijón, pode ser um jogo interessante para pensar talvez no cenário de over 1,5. E temos na Série B o jogo do Amazonas com o Chapecoense, o Amazonas e o Chapecoense meio de tabela, os dois ali com 11 pontos. Dentro de casa o Amazonas venceu 3 das 5 partidas que disputou, e fora de casa a Chapecoense venceu apenas uma. Acho que isso explica um pouco o favoritismo do Amazonas, mas é um jogo complementar para mim, principalmente pelo horário e no meio do Campeonato Brasileiro da Série A. Vou ficando por aqui, aproveite com o seu namorado, com a sua namorada, com seu esposo, sua esposa, né? E amanhã, provavelmente no dia 13 de manhã, você assiste esse planejamento. Agora é tarde para avisar, né? Mas enfim, tenho certeza que você fez isso. Grande abraço para você, um beijo de novo no coração do meu amigo Lucas Tadioto, boa recuperação, meu irmão, você vai sair dessa se Deus quiser, e a gente se vê amanhã.